Bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem. Faz um tempão que a gente não se vê, né? Esse feriadinho, aproveitaram, descansaram. Hoje a prof vai fazer a correção daquelas perguntas da aula passada sobre o textinho da entrevista, o textinho do textinho do Carlos Drummond de Andrade. Então, nós vamos fazer a correção daquelas perguntinhas que eu pedi para vocês responderem. E eu disse que corrigiria na próxima aula. Então, olhem só, após ter lido o textinho da página 57, bem no finalzinho aqui, que era a entrevista, né? Que era a entrevista, o textinho que se chamava Gravação, que tratava de uma entrevista e que foi escrito pelo Carlos Drummond de Andrade. E vocês deveriam responder as perguntinhas ali na página seguinte, na página 58. Então, eu vou fazer a correção, vou fazer alguns comentários sobre essas perguntas, para vocês poderem fazer a correção no caderno de vocês. E anotar as dúvidas, se alguém ficar com dúvida. Então, a pergunta número 1 era a respeito do texto, para você dizer, nessa crônica, quem seria o entrevistador e quem é o entrevistado. Então, ali na crônica, a gente percebeu que o entrevistador, ele nada mais seria do que um aluno, né, o menino que pergunta ali, né, o estudante. Então, o entrevistador seria o estudante. E o entrevistado é um adulto, certo? Um adulto. Não sabemos quem que é esse adulto no texto, não traz essa referência, né? Poderia ser o escritor? O próprio escritor? O Carlos Drummond de Andrade? Poderia. O desenho, a representação do desenho nos remete a ele, né? Mas não temos certeza disso, porque não fica claro no texto. Então, nós podemos afirmar que seria um adulto. A que se refere o entrevistador a dizer pronto, tá ligado? O que seria esse pronto, tá ligado aqui? Eu imagino que vocês devem ter colocado que ele se refere a um gravador, provavelmente, né? Referência a um gravador. Beleza? O entrevistado respondeu a primeira pergunta: posso começar? Mas não a segunda, certo? Então, o entrevistado respondeu a primeira pergunta, do posso começar, mas a segunda ele não respondeu. O que ele fez em vez disso? O que ele fez ao invés de não responder, de responder a segunda pergunta que o entrevistador fez a ele? Ele fez uma pergunta para o entrevistador. O entrevistado, ao invés de responder, fez uma pergunta para o entrevistador, né? O que respondeu o estudante ao entrevistado quando este perguntou: por que você quer saber isso? O que ele respondeu para ele, né? Ele diz que o professor que tinha pedido para ele perguntar isso, não é? Ele fala que o professor pediu para ele perguntar. Vou colocar aqui, ó, do ladinho, porque não cabe ali. Então, ele disse que o professor pediu para ele perguntar, certo?
Então, essa daqui seria a resposta da letra B, tá? Tá aqui porque não coube ali. Então, mas era a resposta da letra B. O que essa resposta revela sobre o rapaz? Essa resposta que ele dá, né? Que o professor pediu para ele perguntar, o que isso revela sobre o rapaz? Isso revela que ele não se preparou para a entrevista, que ele não pensou nas perguntas que ele elaborou para a pessoa. Então, essas duas situações, não se preparar para a entrevista e não pensar nas perguntas que faz para o entrevistado, isso pode gerar problemas na hora de uma entrevista, na hora de você fazer, né? Então, revela que o rapaz não elaborou e pensou sobre as perguntas que faria em sua entrevista. Por isso que, para eu elaborar uma entrevista, eu preciso pensar o que eu quero extrair daquela pessoa, sobre o que eu quero, o que eu quero investigar. A entrevista, ela também é uma espécie de investigação, porque se eu quero saber se aquela pessoa gosta, eu quero saber se aquela pessoa, ela gosta de ler, se ela se interessa por leitura. Então, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que pensar nas perguntas, tentando investigar o que eu posso extrair. Eu vou perguntar para ela se ela sempre leu, se ela lia quando era criança, se ela gostava de ler quando era criança. Eu vou perguntar para essa pessoa também se, quando ela fazia aniversário ou em momentos festivos, como o Natal, se em algum momento ela pedia livros como presente. Então, a partir dessas perguntas, eu consigo perceber se esse indivíduo ele gosta ou não, mas eu tenho que saber fazer essas perguntas, eu tenho que pensar sobre elas. Na crônica, Carlos Drummond de Andrade procura reproduzir a linguagem coloquial do estudante, contrapondo-a ao padrão culto utilizado pelo entrevistado. Aponte exemplos de reprodução da linguagem coloquial. Então, quais são os exemplos em que nós encontramos da linguagem coloquial, daquela linguagem utilizada no dia a dia, na nossa fala, não na escrita, por isso que é coloquial. Então, nós temos alguns exemplos. O prof. vai grifar aqui alguns exemplos para vocês observarem se vocês utilizaram esses exemplos. Essa expressão aqui, ó, pronto, tá ligado. Olha o tá, né? Esse tá aqui nós usamos muito na fala, mas ele representa o verbo estar, o que seria adequado na escrita, beleza? Depois, nós temos aqui, por exemplo, sei não, senhor. Sei não, senhor. Também muito presente da coloquialidade. Não era assim que nós deveríamos escrever na norma culta, né? Aí ele tem aqui, ó, para quê? Bastante da oralidade, né? Um recurso bastante da oralidade. E depois aqui, quando ele coloca nessa idade, poxa. Também um exemplo de coloquialidade. Certo? Então, qualquer um desses exemplos sendo colocados ali na pergunta está correto. Então, a prof. grifou lá no texto o exercício 4. Aí vocês voltem lá e observem no vídeo o que eu grifei, se alguém ficar com dúvida. O 5. Esse texto é, ao mesmo tempo, cômico e crítico. Baseando-se no trecho que leu, responda: o que torna o texto engraçado? O que fez com que o texto ficasse engraçado? O texto engraçado, ele tem ali como fator o menino estar despreparado para a entrevista dele. E ele acaba não fazendo perguntas, mas ele acaba tendo que responder as perguntas do entrevistado.
O entrevistado acaba fazendo as perguntas ali, né? Então, o entrevistador, ele passa a ser o entrevistado, por causa da sua ingenuidade, por causa do seu despreparo. Então, o despreparo do rapaz faz com que ele se transforme no entrevistado. Beleza? Então, a gente tem uma inversão de papéis. Qual que é a crítica implícita nesse diálogo? Isso é interessante. Qual seria a crítica? O texto é bastante crítico. O que seria a crítica? O que ele critica, né? Ele critica a falta de preparo do estudante para fazer uma entrevista, porque as pessoas pensam que entrevista é algo mecânico, que é só você pegar algumas perguntas e ir jogando para a pessoa, sem ter que pensá-las antes. Então, ele faz uma crítica a essa produção, a esse despreparo do estudante, essa produção, sem pensar naquilo que ele está fazendo, sem raciocinar sobre aquilo que ele está fazendo. Certo? Geralmente, as entrevistas escolares, o que acontece? Nas entrevistas escolares, às vezes o aluno não pensa sobre as perguntas, simplesmente vai lá e começa a fazer um monte de pergunta para o seu entrevistado, sem nem saber por que está perguntando sobre aquilo. Então, a falta de organização nesse tipo de atividade. Essa é a crítica, né? Então, critica a falta de organização, estudo e preparo dos estudantes ao fazer uma pois julgam ser uma ação apenas mecânica, quando na verdade não é mecânica apenas, ela é cognitiva, ela é intelectual. Eu preciso pensar sobre isso. Beleza, pessoal? Então, essa aula nossa é uma aula apenas de correção. Na nossa próxima aula, que vai ser aula online, nós vamos iniciar uma atividade de produção. Por enquanto, a prof apenas quis fazer a correção e explicar um pouquinho sobre a entrevista, tá? Na próxima aula, nós iremos fazer atividade. Então, eu peço apenas que vocês façam a correção desse exercício no caderno de vocês, anotem esses comentários que a prof fez, tá bom? Um abraço para todos e até segunda-feira. Beijos!